Vou perguntar mais uma vez. Você está alegre? Sim. Tem certeza? Sim. Será que você tem motivos para agradecer ao Senhor hoje? Será que o fato de você ter acordado hoje de manhã é motivo suficiente para você levantar a sua voz e dizer: Senhor, muito obrigado? Será que o fato de você existir, de você poder vir à casa do Senhor hoje de manhã, é motivo para te deixar alegre? Será que o fato de você conseguir respirar o ar que você respira, será que esse fato te deixa alegre? O fato de ter sido escolhido por Deus, de ter sido salvo por Jesus Cristo, é motivo suficiente para te deixar feliz e alegre? Será que você pode abrir a boca hoje e dizer: eu sou uma pessoa alegre? Eu sou uma pessoa alegre. Amém, meu irmão? Alegria é algo contagiante. Alegria é algo que parece que vai, como um vírus, vai se propagando. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, mas eu estava vendo o Instagram um dia desses e me deparei com um vídeo de um rapaz olhando o celular dentro do metrô, e aí ele começa a rir, em voz alto, começa a rir de maneira meio forçada no começo, mas daqui a pouco as pessoas que estavam do lado dele começaram a ficar um pouco constrangidas e começam a rir também, e daqui a pouco está todo mundo do trem rindo e ninguém sabe por que o cara estava rindo, mas começam a rir da risada dele. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter crise de riso. E eu queria confessar um pecado que nos momentos mais inconvenientes eu tenho crise de riso. Às vezes você ri da própria piada que você contou. Eu sou assim. Eu estou contando uma piada, antes de acabar a piada eu já estou rindo da piada e a pessoa não entende nada. Eu disse: meu Deus, está rindo de quê? Meu Deus. Esses dias com meus pais foi basicamente isso. A gente contando piada e rindo. E você tem aquela crise de riso que você não consegue se controlar. Somos o povo mais feliz dessa terra. Somos o povo mais feliz dessa terra. Mas o que é a alegria? O que é que você entende por alegria? Qual a definição de alegria, segundo o pai dos burros, o dicionário Aurélio? O dicionário Aurélio diz que alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo ou prazer. E às vezes a gente sabe o que é alegria, mas assim como outras coisas na vida, a gente sabe o que é, mas tem dificuldade de definir. E alegria, quando eu estava pensando sobre isso, eu dizia: caramba, alegria, como é que eu vou definir alegria? A alegria é ser feliz. Certo, mas isso não define. O que é que a Bíblia diz sobre alegria? Qual a definição bíblica ou qual a definição divina para alegria? Qual a perspectiva bíblica acerca dessa palavra contagiante, a alegria? Será que a definição do Aurélio é a mesma definição bíblica? O que é que a Bíblia nos ensina sobre alegria? Eu acho que os irmãos já notaram que o que a gente vai falar hoje é sobre alegria. Acho que já deu para ficar claro. Então, eu queria convidar vocês a, nos próximos minutos, refletir sobre a alegria na perspectiva bíblica. A alegria dentro de uma ótica divina. Abram comigo em Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Vamos ler apenas um versículo, mas certamente tiraremos lições tremendas acerca da alegria. Todos conseguiram abrir? Filipenses 4:4? Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou repetir: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela
mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela é capaz de dividir juntas e medulas. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor deixou registrado nesse guia, nesse manual da nossa vida cristã. Santo Deus, fala ao nosso coração agora, através do Teu Filho Jesus, que possamos estar sensíveis à Tua voz e escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Santo Deus, inclina os nossos ouvidos através do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender os Teus decretos eternos, os Teus desígnios e tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Fala conosco, Jesus, queremos ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos falar dessa alegria agora nesse momento. O livro de Filipenses é um livro fantástico. Se você não leu ainda a carta de Filipenses, eu te incentivo, te desafio a ler, porque é uma carta excepcional. De fato, é uma das minhas cartas favoritas, é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Já fiz devocional nele por um bom tempo. Ano passado, acho que eu fiquei mais de 4 meses fazendo devocional nesse livro. E esta carta, ela tem um diferencial porque ela é conhecida como a Carta da Alegria. E quando a gente vai entender e estudar um pouco mais do contexto histórico dessa carta, o peso do que ela traz se torna um pouco maior. Porque é a carta conhecida como a Carta da Alegria. E é muito interessante entender que a circunstância em que essa carta foi escrita não foi uma circunstância, humanamente falando, uma circunstância alegre. Quem escreve esta carta é o apóstolo Paulo, e ele estava preso numa prisão romana. Isso tudo vocês já sabem, eu só estou dando uma introdução, um contexto histórico, mas vocês são estudantes da palavra de Deus, são teólogos, vocês sabem tudo isso que eu estou falando. Estou só relembrando a vocês o contexto desta carta. Então, Paulo ele se encontra preso numa prisão romana, só que diferentemente de uma prisão que talvez você esteja acostumado a ouvir falar, ou talvez que você já tenha visto em algum lugar, a prisão romana era um pouco diferente. Na prisão romana, você tinha que pagar pela sua vestimenta. Na prisão romana, você tinha que pagar pela sua comida. E Paulo, para poder escrever essas cartas, ele tinha que pagar pela tinta, pela pena, pelos papiros ou pelos pergaminhos. Tudo isso ele tinha que pagar. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que Paulo conseguiria pagar essas coisas se ele estava preso e não podia trabalhar? Não podendo trabalhar, ele não tem dinheiro do seu sustento. Então, como é que ele conseguiria fazer essas coisas? E aí é onde entra o que no capítulo 4, um pouco mais na frente, a gente vai ver Paulo dizendo que se alegra no Senhor, porque o povo de Filipos renovou o cuidado deles para com Paulo. E Paulo se alegra por conta disso. A gente escuta muito sobre o contentamento de Paulo nesse livro. Mas Paulo, preso nessa circunstância, como ele pode dizer e escrever uma carta que fala sobre alegria? Se a gente for se colocar no mesmo lugar de Paulo, se colocar na pele de Paulo, muitos de nós talvez não teria a mesma atitude de Paulo. De, ao olhar a prisão, ao olhar as dificuldades, reagir com alegria. Mas o que é que Paulo entendeu? O que é que Paulo experimentou? O que é que Paulo aprendeu sobre essa alegria que nós hoje de manhã vamos aprender e vamos praticar em nome de Jesus? O contexto começa a fazer e a dar um peso maior ao que essa carta fala. E o texto que a gente leu, a gente vê 3 verdades sobre essa alegria. Apenas o versículo 4, um versículo apenas, nós podemos encontrar pelo menos 3 verdades sobre essa alegria. Que quando somadas ao que estava acontecendo na vida de Paulo, quando somadas ao contexto que estava imediato ali, se torna um pouco mais pesado para que a gente possa praticar. Então eu te convido a meditar nessas 3 verdades. Primeira verdade: alegria é um mandamento.
Alegria é um mandamento. Segunda verdade, alegria independe da circunstância. Alegria independe da circunstância. E terceira e última verdade, a alegria vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. Primeira verdade que nós encontramos aqui é que a alegria é um mandamento. Ele começa o versículo dizendo: alegrai-vos. Alegrai-vos. Perceba que aqui existe uma ordem, um mandamento. Se você for lembrar das suas aulas de português, que eu tive há algum tempo atrás, não tanto tempo, mas algum tempo atrás, a gente percebe que aqui existe um imperativo, é uma ordem, alegrai-vos. Paulo não está dizendo aqui, se possível, se alegrem. Ou se a circunstância for favorável, se alegrem. Paulo ele diz, alegrai-vos. É uma ordem, é um mandamento. E não é porque é Paulo que está falando que tem menos peso do que as palavras de Jesus na Bíblia. Porque quem conduziu todos os autores a escreverem o que está na Bíblia foi o próprio Espírito Santo. Então, toda a palavra de Deus é palavra de Deus. Então, quando Paulo está falando isso, ele não está falando como Paulo, ele está falando como Deus vivo falando. Então, é uma ordem, é um mandamento, alegrai-vos. Ser alegre é uma ordem divina. Ser alegre é um mandamento de Deus. Existem vários outros textos da Bíblia que vão falar, que vão trabalhar acerca da alegria. E em todos eles nós vamos encontrar a perspectiva de que a alegria é um mandamento. De que a alegria é uma ordem dada por Deus a todo o seu povo. E como já dito, Paulo ele fala isso numa situação um pouco controvérsia. O que ele estava vivendo não condizia, humanamente falando, com uma pessoa que se encontra alegre. Ele estava na prisão, ele não tinha liberdade, ele não tinha muita liberdade para fazer o que ele queria. Ele não podia escrever as suas cartas se ele não tivesse apoio de fora. Ele tinha que pagar pela sua vestimenta, ele tinha que pagar pela sua comida, e tudo isso estando preso. Mesmo assim, ele vai nos dizer, alegrai-vos. Alegrai-vos. O que foi que Paulo entendeu? O que foi que Paulo aprendeu? O que foi que ele percebeu nesse relacionamento com Deus que o faz falar, alegrai-vos, mesmo estando nessa situação? Em primeiro lugar, Paulo entendia quem Deus era na vida dele. Ele entendia que Deus era soberano sobre todas as coisas. E Deus sendo soberano sobre todas as coisas, a sua ordem é um mandamento. Então eu não posso fazer nada que vá de encontro com o mandamento do Senhor. Eu não posso fazer nada que vá de encontro com uma ordem do Senhor, porque se eu faço isso, eu estou pecando. Então Paulo ele entende que essa ordem, que esse mandamento, em primeiro lugar, vinha de Deus. Então, se essa ordem entrou no coração de Paulo e ele entendeu isso, como é que ele poderia viver triste? Meus irmãos, esse entendimento e essa percepção de que devemos estar alegres só vem de uma confiança e descanso no Senhor, que permite que mesmo em meio a dificuldades, nós estejamos alegres. Só conseguimos experimentar e viver verdadeiramente essa alegria se nós confiarmos e descansarmos no Senhor que tudo pode. Existe um hino muito cantado por nós aqui também, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história desse hino, mas o autor, ele tinha perdido toda a sua família, encurtando a história. Ele tinha perdido toda a sua família. E mesmo perdendo toda a sua família, ele escreve essa linda canção, sou feliz em Jesus, meu Senhor. Eu penso que essa mesma felicidade, essa mesma alegria que ele entendeu e aprendeu, foi aqui, essa mesma alegria que ele aprendeu com Paulo.
Então, como Paulo poderia ficar triste em meio às dificuldades, às situações adversas, se na presença do Senhor há plenitude, abundância de alegria? Como é que eu vou andar triste se na presença de Deus há plenitude de alegria? E precisamos entender que a nossa vida não é uma dicotomia de sagrado e profano. Nossa vida está totalmente diante de Deus, de modo que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, é diante de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós somos e fazemos está na presença de Deus. E se tudo aquilo que nós somos e fazemos está na presença de Deus, e na presença de Deus há abundância ou plenitude de alegria, como é que eu vou andar triste? Se para onde eu for, a presença de Deus está. Como é que eu vou ficar triste numa situação dessa? Ok, Vitor, mas o que é que isso quer dizer para nós hoje? Será que estamos tão conectados com Deus? Será que estamos nos portando como se vivêssemos diante do Senhor, na presença de Deus todos os dias? Será que tudo que você faz hoje, na sua vida, no seu dia a dia, você tem um entendimento de que é diante de Deus? De que você está na presença de Deus? Às vezes a gente esquece que tudo que a gente faz, Deus está olhando. Mas isso não é para assustar você. Isso não é para fazer você ficar com medo de Deus. Mas é para você entender que onde quer que você esteja, a alegria do Senhor está com você, porque onde há a presença do Senhor, há plenitude de alegria. Então você pode se alegrar, mesmo estando numa situação adversa. Você pode se alegrar, mesmo estando numa dificuldade. O mandamento do Senhor, a ordem do Senhor é alegrai-vos. A realidade de que eu estou sempre na presença de Deus deve me fazer alegre, porque Ele me concede essa plenitude de alegria. Paulo entende, e o que eu quero que nós entendamos hoje, nessa manhã, é que tudo na nossa vida está diante da presença de Deus. E se tudo na nossa vida está diante da presença de Deus, em tudo na nossa vida podemos ter plenitude de alegria. Em tudo na nossa vida podemos ter plenitude de alegria. Agora, não confundam as coisas e achem que eu estou dizendo aqui que o cristão não pode passar por tristeza. O cristão não pode passar por dificuldades. O próprio Cristo falou que a gente vai ter tribulações, a gente vai ter aflições, vamos ter dificuldades nesse mundo. O próprio Paulo, ele fala que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, o que Paulo está falando aqui, o que eu estou falando aqui, não é para que você fique achando que é pecado você estar triste, se entristecer. Não é isso. Mas você permanecer no estado de tristeza, aí tem alguma coisa incoerente. Porque na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém que o mundo na vida dela está se acabando, mas ela está sorrindo. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de abrir o site Portas Abertas e ver testemunhos dos nossos irmãos em Cristo nos países onde são perseguidos. A alegria que eles têm de poder falar do Evangelho de Deus. A alegria que eles têm, mesmo em meio a circunstâncias totalmente adversas. A alegria que eles têm, mesmo em meio à morte dos seus familiares. Eu não estou falando que você não deve se entristecer, que você não pode se entristecer. A tristeza faz parte da nossa vida, mas nós não podemos viver na tristeza, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Nós não podemos nos deixar ser vencidos pela tristeza, pela dificuldade, pela situação adversa, porque a ordem de Deus aqui com Paulo é alegrai-vos. Alegrai-vos. Então, sendo assim, o que Paulo está falando não é para que o cristão ele viva sem reações, ou que o cristão viva sem emoções, ou que o cristão viva como uma pedra de gelo, que não chora, não sente nada. Não. Mas é para você entender que momentos de tristeza podem chegar na sua vida,
mas eles não podem permanecer, porque a alegria é um mandamento do Senhor. E nele, na presença dele, temos plenitude de alegria. Ser cristão não é aguentar as tragédias da vida sem reação ou sem emoção. Como dito, o cristão chora, o cristão se entristece, chorar com os que choram. O próprio Paulo, ele se formou na escola de Jó. Se tem uma pessoa que sofreu, a gente lembra logo de Jó e de Paulo. Paulo era PhD em sofrimento, mesma coisa que Jó era. Mas mesmo assim, ele entendeu que ele poderia ser alegre. Que ele deveria ser alegre. Porque já entra a nossa segunda verdade. A alegria, ela independe das circunstâncias. Não está baseado naquilo que a gente tem. Não está baseado naquilo que a gente faz. Não está baseado naquilo que a gente recebe. A nossa alegria está baseada unicamente no Senhor. No Senhor. Então, na caminhada cristã, nós iremos enfrentar dificuldades que nos deixarão tristes, até mesmo abalados, abatidos talvez. Mas jamais devemos deixar de nos alegrar, pois, como dito, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. Então, mesmo passando por momentos difíceis, momentos tristes, isso não deve definir quem nós somos. Não deve definir a nossa vida com Deus. A tristeza não pertence ao cristão. A tristeza não deve ser o modo comum do cristão viver. Como o pastor Halley sempre fala, o jargão mais famoso, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Então, a alegria é um mandamento. Primeira verdade, a alegria é um mandamento. Segunda verdade que encontramos aqui é que a alegria independe da circunstância. A alegria independe da circunstância. A segunda palavra que ele fala no texto que lemos, versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses, é sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Vemos aqui mais uma parte dessa ordem. A ordem de Deus aqui, dada através da vida de Paulo, não é simplesmente um mandamento de que nós precisamos nos alegrar, mas é que precisamos nos alegrar sempre. Isso quer dizer que independe da estação que eu estou vivendo. Independe do ciclo que minha vida se encontra. Paulo não fala somente de se alegrar, agora ele fala que nós devemos nos alegrar sempre. A nossa resposta, a nossa reação às coisas que acontecem na nossa vida deve ser sempre alegria. Eu tive um professor de seminário que ele disse que o não cristão, quando é espremido pelas circunstâncias da vida, quando é espremido pelo sofrimento, ele exala odor. Mas o cristão, quando é espremido pelos sofrimentos, quando é espremido pelas circunstâncias da vida, ele exala o bom perfume de Cristo. Mesmo passando por circunstâncias adversas, devemos nos alegrar sempre, porque essa é a ordem do Senhor. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a nossa alegria deve ser ultra circunstancial. Ou seja, não depende da situação, nem das pessoas, nem das coisas. A nossa alegria não perde a essência, nem seu valor, mesmo em meio a um furacão, mesmo em meio às tempestades da vida. Alegrar-se sempre é entender que mesmo quando as coisas não vão bem do nosso ponto de vista, tudo vai ficar bem. Porque quem cuida de nós é o Criador dos céus e da terra. Mesmo quando aos olhos humanos as circunstâncias estão dizendo que vai dar errado, que vai tudo cair por terra, nós devemos levantar a nossa cabeça e nos alegrar no Senhor sempre. Porque o próprio Paulo fala o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós temos esse entendimento, quando nós compreendemos isso, então fica um pouco mais fácil se alegrar sempre. Porque mesmo as coisas dando errado no nosso ponto de vista,
nós entendemos que no plano soberano de Deus já deram certo. Porque, como o pastor Halley sempre fala também, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então tudo já foi conquistado, tudo já foi nos dado, já, mas ainda não, através de Cristo Jesus. Então podemos nos alegrar nisso, podemos ter a certeza que mesmo passando uma vida de dificuldade aqui, vamos ter uma eternidade ao lado do nosso Deus, ao lado do nosso Senhor. E o que são 70, 80, 90, 100 anos de sofrimento em comparação com uma eternidade aos pés do nosso Redentor? O que é 100 anos em comparação com a eternidade ao lado daquele que nos resgatou do império de trevas e nos trouxe para o seu reino? Então precisamos ter esse entendimento que mesmo sem compreender as circunstâncias, mesmo sem saber o que essa estação de vida está trazendo para mim, mesmo sem conseguir enxergar a luz no fim do túnel, não entendendo o ciclo que eu estou vivendo, tudo vai ficar bem, pois Deus está comigo e na sua presença há plenitude de alegria. Mesmo não entendendo, mesmo sem saber, eu vou me alegrar, porque tudo vai ficar bem. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. Então, mesmo passando por provações e momentos adversos, devemos nos alegrar sempre, pois certamente Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro vai falar isso. Deus, ele tem cuidado de nós. Então, o passar por dificuldade, não entenda como Deus te castigando. Não entenda como Deus sendo maldoso com você. O passar por dificuldade, o passar por provações, o passar por circunstâncias adversas, momentos difíceis na vida, é tão somente uma oportunidade de você ver e experimentar o cuidado e a bondade de Deus. Já parou para pensar nessa perspectiva? Os nossos sofrimentos, aquilo que acontece na nossa vida, que não é tão fácil de lidar, é uma oportunidade que Deus está nos dando de experimentar a sua bondade e o seu cuidado para conosco. Então, quando você olhar agora para a dificuldade, quando você olhar para o momento adverso, não olhe com um tom de reclamação. Olhe com um tom de alegria, porque agora você vai experimentar a bondade de Deus. E se eu perguntar aqui, quem aqui quer experimentar a bondade de Deus? Todo mundo vai dizer que quer. Todo mundo vai levantar a mão. Se eu disser aqui, quem aqui quer experimentar o cuidado de Deus na sua vida? Todo mundo vai levantar a mão. Mas é especialmente nesses momentos difíceis, adversos, circunstâncias que não são favoráveis muitas vezes, no nosso ponto de vista, que nós experimentamos a bondade e o cuidado de Deus. Então se alegre pelo fato de passar por provação, porque isso está produzindo em você um caráter mais parecido com o de Jesus Cristo. Para que você, ao sair dessa circunstância, ao sair dessa situação, possa estar mais forte. E agora, você que já passou por essa situação, vai poder ajudar outros que estão nela. E dizer para ele, meu irmão, se eu conseguir me alegrar sempre, você também consegue. Olha aqui como é. E aí começa um discipulado, talvez. A ordem do Senhor é para se alegrar sempre. Precisamos ter os olhos no porvir. Não pensar simplesmente aqui e agora, porque quando a gente pensa somente nessa vida debaixo do sol, como Salomão diz, não tem sentido nenhum. Tudo é vaidade. Se a gente for olhar só debaixo do sol, meus irmãos, o que é que a gente está fazendo? Mas quando olhamos com a perspectiva divina, com a perspectiva eterna, então tudo faz sentido. Porque não é para essa vida que eu estou vivendo, é para a vida do porvir, é quando eu estiver com o meu Redentor, com o Resgatador, com o meu Salvador. É para isso que eu vivo, com os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé.
Essa deve ser a perspectiva que me move, que te faz acordar toda manhã. Por isso que podemos nos alegrar sempre. Porque nós não olhamos simplesmente para aqui e agora, mas para o que está no porvir. Se alegrar sempre é confiar na soberania de Deus. Vou repetir para vocês entenderem. Se alegrar sempre é confiar na soberania de Deus. Deus que é soberano sobre todas as coisas, que não permite que nada aconteça sem o seu conhecimento. Esse Deus que é soberano te ordena para te alegrar. E Ele promete que Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Se Deus está comigo até a consumação dos séculos, e na sua presença a plenitude e a alegria, como é que eu não vou viver alegre? Como é que eu não vou me alegrar? Tudo acontece com um propósito. O Senhor não permite que nada aconteça sem um propósito. Lutero, se eu não me engano, acho que é Lutero, vai dizer que até o diabo é um cãozinho raivoso na coleira de Deus. Ou seja, até o diabo não pode fazer o que ele quer. Ele só faz o que Deus permite. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que te resgatou. Esse é o Deus que te enxertou na videira verdadeira, que te adotou como filho. E esse Deus te ordena: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. E hoje, agora mesmo, você pode se alegrar, pois Deus é soberano. E se você é filho dele, você confia na sua soberania. Entendendo que Ele tem cuidado de tudo, que Ele já está à frente. Como aquela música que o pastor Halley gosta muito. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando, eu não lembro muito bem a letra, quebrando as cadeias, tirando os espinhos, ordena seus anjos para contigo lutar. Eu esqueci agora. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Deus já está na frente. Deus já está lá, batalhando por nós. O que cabe a nós tão somente é obedecer a esse chamado, que é alegrar-se sempre. Primeira verdade, alegria é um mandamento. Alegria é um mandamento. Segunda verdade, alegria independe da circunstância. A alegria independe da circunstância. Terceira e última verdade, a alegria vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. O texto continua e ele diz: alegrai-vos sempre. Aí é onde está a chave de tudo. Alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria deve estar depositada no Senhor. A partir do momento em que colocamos a nossa alegria em pessoas, a partir do momento em que colocamos a nossa alegria em coisas, em conquistas, em posses, nós vamos nos frustrar. Porque tudo isso passará. Mas Ele, o Criador de todas as coisas, é de eternidade a eternidade, para todos sempre. Então, só conhece a verdadeira alegria quem vai aos pés da cruz. Só conhece a verdadeira alegria quem vai ao Criador, quem vai a Jesus. A nossa alegria, como dito, não deve ser baseada nas circunstâncias, naquilo que eu conquistei, naquilo que eu tenho de posses, na minha família. Nossa família nos dá alegria, nos alegra, mas entenda o que eu estou querendo dizer, que essa não é uma alegria plena, não é a alegria eterna, porque até mesmo os nossos entes queridos vão passar. Tem um prazo de validade aqui na terra, mas o único que nunca passará e que vive de eternidade a eternidade é Deus. Então a nossa alegria deve estar depositada nele. A alegria verdadeira que vem do Senhor, o mundo não pode nos oferecer. E o mundo também não pode nos tirar. Isso é uma maravilha.
Porque nós recebemos de Deus e agora ninguém pode tirar essa alegria de nós. Porque ninguém pode tirar Deus de nós. A gente pode perder tudo, mas a gente não perde Deus. A gente pode sofrer como Jó, mas a gente ainda tem um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A depender do seu plano e da sua soberania, Ele pode restituir o dobro, como fez com Jó. Ou não. O que cabe a nós é obedecer e continuar em obediência, alegrando sempre no Senhor. Nos contentamos sabendo que Deus é quem nos concede essa alegria. E de fato, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque é essa alegria que Ele coloca nos nossos corações, que nos faz acordar todos os dias, que nos faz viver, é isso que nos dá força na caminhada. Porque, meus irmãos, se você for viver no seu próprio braço a vida cristã, você vai desistir no primeiro dia. Porque, como diz o jargão crente, é difícil a vida do crente. É difícil. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E por conta da alegria que Ele nos dá, que Ele coloca nos nossos corações, nós podemos levantar toda manhã e dizer: obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Eu vou me alegrar no Senhor. Porque esse é o dia que o Senhor me concedeu. Esse é o dia que o Senhor me deu para eu viver e fazer a Tua vontade. Nessa força do Senhor, nessa alegria, nós podemos descansar e confiar sem medo, sem retroceder, sem pensar duas vezes, sem se preocupar, sem ficar ansioso, porque, de novo, independente da circunstância, a alegria está conosco, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. O que eu estou querendo dizer é que a nossa alegria, e por nós eu quero dizer todos nós cristãos, é uma alegria cristocêntrica. A nossa alegria tem um nome, a nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, quando pensamos em tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e tudo aquilo que Ele nos concedeu através do seu sacrifício, nós entendemos que não há motivos para a gente não viver alegre. Porque tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida justa, santa e piedosa, Ele nos concede. Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o que eu não tenho é porque eu não preciso. Porque Deus me completa e me preenche de tal forma que de nada eu sinto falta. E Ele ainda nos concede, como dizem, mimos. Que a gente não precisa, mas Ele nos concede. Então, tendo esse entendimento, como é que eu não vou me alegrar no Senhor? Como é que eu não vou me alegrar sempre no Senhor? Quem tem Jesus, experimenta dessa alegria. Quem tem Jesus tem essa alegria dentro de si. Mas quem não tem Jesus, pode até ter momentos alegres na sua vida, mas não tem a verdadeira e duradoura alegria que só Cristo nos concede a partir do momento em que entra no nosso coração e nos resgata, nos dando a salvação. Somente em Cristo podemos ter a alegria plena. Motivos para nos alegrarmos são infinitos, mas o principal e maior deles é a sua salvação. O fato de você não passar uma eternidade distante de Deus, esse simples e único fato já é motivo suficiente para você se alegrar sempre no Senhor. Ele te concedeu a salvação. Ele te concedeu a salvação. Sendo assim, como não se alegrar em Jesus? Como não se alegrar no Senhor? Paulo nos ensina nesse pequeno versículo a chave para o seu contentamento, a chave para a sua alegria plena. A sua alegria vem do Senhor. Você está passando por momentos de dificuldade, você está passando por momentos tristes.
procure no Senhor, porque Ele é a fonte de toda a alegria. Nele, a plenitude de alegria. Nossa alegria vem de Cristo Jesus e de tudo o que Ele já conquistou no nosso lugar e nos concedeu através do seu sacrifício. A alegria é um mandamento. A alegria independe das circunstâncias. E a alegria vem do Senhor. Para a gente concluir o nosso tempo aqui, gostaria de te lembrar que quem deve reger as nossas vidas é Jesus Cristo. Quem deve controlar as nossas vidas é Jesus Cristo. Quem deve comandar o nosso proceder, a nossa caminhada, é Jesus Cristo. E se cremos que Jesus é o nosso Senhor, então é lógico que nós faremos o que Ele ordena, certo? Então o desafio nessa manhã, para você e para mim, é que nós possamos nos alegrar sempre no Senhor. Se alegrar sempre no Senhor. Tantos são os motivos para nos alegrarmos. Se eu fosse abrir aqui para alguém contar testemunho, tenho certeza que todos aqui teriam pelo menos uma coisa para dizer que é um motivo de alegria no Senhor. Todos nós. O Senhor nos concedeu a salvação. O Senhor é o único que pode transformar a nossa vida, e de fato transforma. O Senhor é o único que tem a capacidade de nos ressuscitar, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora temos vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Jesus Cristo é o único que pode fazer isso na nossa vida. A nossa alegria vem do Senhor. O convite do Senhor nesta manhã acerca da alegria não é viver uma vida como uma pedra de gelo, sem emoção e sem reação, mas é entender que no Senhor podemos ter alegria plena. No Senhor, independente da circunstância, podemos ter alegria plena. No Senhor, não nas coisas, não em pessoas, não em conquistas. No Senhor podemos ter alegria plena. Eu não sei como foi que você chegou aqui essa manhã. Eu não sei que dificuldades você está passando agora na sua vida. Eu não sei o que é que Deus tem tentado te ensinar nessa estação que você está vivendo, nesse ciclo em que você vive. Mas o convite para nós hoje é se alegrar nele. O que Deus está te dizendo e está me dizendo nessa manhã é: se alegre em mim. Descanse em mim. Porque na minha presença há plenitude de alegria. Então a nossa resposta, frente a tudo aquilo que nos acontece, é tão somente descansar. Porque sabemos que nele vamos ter alegria plena. Se alegrar no Senhor. Descansar na sua soberania. Entender que Ele tem um plano para todas as coisas. Deus é bom. Jesus te ama. O Espírito Santo te guia. Portanto, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. E recapitulando o que aprendemos hoje. A alegria é um mandamento. A alegria independe da circunstância. E a alegria vem do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar nessa manhã. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensinou acerca da alegria. O Senhor nos ensinou acerca do contentamento que Paulo aprendeu e que agora nós somos desafiados a aprender também e a viver, praticar. Santo Deus, continua a falar aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Santo Deus, nos ajuda a descansar nessas três verdades. Nos ajuda a entender que o nosso trabalho é tão somente se alegrar no Senhor. Descansar entendendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, sabendo dessa realidade, como nós vamos ficar tristes, como nós vamos andar apavorados.
Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti. Nos ensina a caminhar contigo. Nos ensina a ser cristãos de verdade. Grava essas verdades no nosso coração, para que possamos, Pai, de fato, entender tudo aquilo que foi falado hoje de manhã. Que a alegria é um mandamento, a alegria independe das circunstâncias, e a alegria vem do Senhor. Essa é a nossa oração, e nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.